Na abertura da 17ª conferência missionária dessa igreja, e uma igreja que tem a visão missionária, que tem o desafio de continuar propagando o Evangelho e anunciando Jesus, nós temos o privilégio de poder trazer essa palavra e pensando, refletindo, fomos buscar lá no Velho Testamento, um profeta que a sua mensagem tem um contexto muito atual com a nossa realidade, apesar de ser veterotestamentário. A sua palavra envolve um problema do mal do nosso século. Alguém já disse, e eu termino considerando que essa colocação faz muito sentido, o ser humano, pós-queda e pecado, tem o mesmo comportamento ao longo dos anos da história, diferenciando apenas tecnologia, avanço, dos conhecimentos, mas o comportamento humano pecaminoso continua o mesmo. E esse profeta que nós vamos mencionar, inclusive ler uma passagem, ele tem até uma escrita com uma característica bem poética. Ele dá a sinalização da queda final da Babilônia. Inclusive o capítulo 3 da escritura desse profeta tem uma forma, inclusive, muito parecido com Salmo. Parece ter sido retrabalhado a partir de um texto mais antigo, inclusive, e talvez uma canção foi usada por esse profeta. Curiosamente, não sei se você já leu isso em alguma fonte, mas há uma suspeita que esse profeta seja aquele garoto que o profeta Eliseu orou para que ressuscitasse. Não tem fundamentação com bases e nem estudos que possam confirmar seguramente que era ele, mas por uma característica que eu quero inclusive compartilhar com você. Lembra daquele caso do filho da mulher sunamita, a quem Eliseu prometeu, e aquela mulher disse: eu não estou lhe pedindo nada. E ele prometeu: olha, para o ano tu estarás com um filho. Está lá no livro do 2 Reis, capítulo 4, e toda aquela história lá. Não com certeza, e não tem nenhuma fonte que assegure, mas o nome desse profeta lembra a expressão que Eliseu disse à mulher: abraçarás um filho. E esse abraçarás trouxe essa suspeita. Portanto, o profeta Abacuque possivelmente pode ter sido aquele garoto, porque abraçarás significa o nome do profeta. Abacuque, abraçar. Eu tenho essa expressão do profeta Abacuque, e a sua mensagem é tão atual entre nós, pois envolve o problema do mal que a gente tem vivido, e toda essa realidade contemporânea que muito lembra os dias do profeta Abacuque. A missão de Deus, nós estamos sendo ministrados, que não é nossa, é de Deus. E aquilo que é de Deus não tem nenhuma sombra de variação e nem tampouco dúvida de que acontecerá. O que Deus planejou vai acontecer. Os percalços do caminho, a infidelidade humana, os desmando natural do ser humano, já foi todo previsto e muito conscientemente sabido por Deus, porque na sua história e no seu projeto, tudo está no seu controle. Eu quero chamar a atenção você para essa expressão de Abacuque, capítulo 2, e o versículo de número 14. Parece uma expressão poética, e não deixa de ser, mas tem uma palavra tão real, e eu quero fazer você mergulhar nessa expressão, que ficaria muito bonito até para uma música, colocar melodia, não é? Nessa expressão. E a terra
diz o texto, ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Eu vou orar mais uma vez, e sentados como os irmãos estão, eu quero pedir a Deus que me ajude e que faça seu coração ser como uma terra muito fértil, para que essa semente possa frutificar. Por favor, ore comigo. Senhor, de mim pouca coisa eu tenho para oferecer, e eu preciso da Tua ajuda, Espírito Santo. A Tua palavra está em minhas mãos, e eu quero ministrar aquilo que está na Tua palavra. Portanto, me ajude para ser cuidadoso, fiel, responsável e muito honesto com aquilo que a gente tem estudado, refletido e orado ao Senhor para compartilhar com o Teu povo. Por favor, que os corações agora dos irmãos presentes, daqueles que estão assistindo ao vivo e daqueles que assistirão oportunamente, possam ser como uma terra fértil. E ao lançar dessa semente, o Teu nome possa frutificar e a palavra possa dar frutos na vida das pessoas. Em nome de Jesus. O profeta Abacuque vivia um tempo muito parecido com o nosso. Era um tempo de injustiça social, era um tempo de opressão de várias formas e também era um tempo de violência. Muito semelhante com o que a gente vive na nossa geração e que nos assusta, nos incomoda, nos constrange até ver os níveis em todos os setores sociais, não somente das camadas menos favorecidas, mas até das elites, os comportamentos dos mais injustos, devassos, violentos em nossa geração. Ouçam essa colocação interessante para você concluir no final da nossa palavra como você pode se engajar na missão de Deus, porque enquanto o seu pulmão respira e enquanto o seu coração bate, você pode ser um instrumento usado por Ele, porque o plano dele vai dar certo. O plano de Deus vai acontecer. O especial é poder dizer a Deus: o Senhor, conte comigo, eu quero fazer parte dessa história. O tema de sua mensagem, a mensagem do profeta Abacuque, é muito atual, envolve essas características, inclusive que nós estamos vivendo. O texto de Abacuque tem essa conotação, até mesmo em algumas expressões poéticas, e tem uma alusão à queda final do reino da Babilônia. O capítulo 3, em especial, tem a forma, inclusive, de um salmo. Poderia ser inspirativo para uma canção, inclusive. Essa expressão parece ter sido retrabalhado a partir de um texto mais antigo, talvez um hino usado pelo mesmo profeta. Deus revela ao profeta, e eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio, Deus revela ao profeta que tem um plano maior do que a própria realidade dele, o profeta. Um dia, toda a terra seria cheia da sua glória. Quem está dizendo isso é Abacuque, ordenado por Deus. Eu não sei de que forma, na mente e no coração de Abacuque, ele conseguiu assimilar essa mensagem, mas ele estava ministrando e profetizando. O versículo aponta para o propósito necessariamente missionário de Deus. Muito interessante. Um dia toda a terra seria cheia da sua glória. O versículo aponta para o propósito muito especial de Deus que viria, Jesus. Pois a ideia de Deus está traçada e o plano é esse: salvar, restaurar, revelar seu nome a todos os povos para que todos o adorem.
Eu gostaria que você dissesse essa fala comigo, essa expressão. Até que todos o adorem. Eu gostei muito dessa expressão desde a perspectiva que fizemos o ano passado, e é algo que o nosso coração muitas vezes não consegue assimilar o plano extraordinário de Deus diante de uma aparência de insucesso. Vendo os reinos se consumindo, as nações se degladiando, guerras que se sucedem meses, anos, famílias que se destroem, realidades humanas, em regra geral, pouco vista, de tantas atrocidades e comportamentos que antes talvez apenas com os estranhos, agora vendo dentro de casa, pais, filhos, mães, pessoas com relacionamentos familiares de primeiro grau e com comportamentos dos mais terríveis, lamentáveis. O versículo aponta para o propósito missionário de Deus e a ideia é que todos o adorem. Estamos muito conscientes de que a missão não é da igreja e eu preciso assimilar isso na minha alma, no meu coração, exortar, ministrar, compartilhar, dizer: a missão não é minha, a missão não é sua, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Portanto, sendo de Deus, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Eu não tenho dúvida que o plano de Deus, apesar da infidelidade humana, e nós vemos isso em toda a história de Israel, quantas vezes os pactos com Deus foram quebrados, Israel era penalizado, sofria cativeiro, desandava, toda aquela história que a gente conhece das situações vividas, e Deus trazia de alguma forma Israel para uma outra aliança, pela misericórdia, pelo poder, pela benevolência de Deus, trazia novamente Israel, porque o projeto de Deus vai dar sequência e apesar do ser humano, nada vai ser mudado, o plano de Deus vai ser executado. Não é um projeto local, restrito apenas a Israel, é um projeto divino mundial para todos os povos, etnias, raças. Desde Gênesis, e no capítulo 12, versículo 3, a bênção para todas as famílias da terra. Olha só, desde Gênesis até Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz: multidão de todas as nações. A Bíblia mostra de forma muito nítida o coração de Deus pelos povos, pelas nações. Aonde houver um ser humano, o plano missionário de Deus é de alcance. Vi uma matéria jornalística essa semana e uma extraordinária apresentação de jornalista no setor norte do Brasil, irmãos. O Amazonas, Belém do Pará, aquela região é um outro país. Que Brasil lindo, irmãos. Que país incrível. Algo surreal para nós que nunca fomos e nunca experimentamos talvez as características. Quem viaja a todo o Brasil pode dizer isso com muito mais propriedade, mas em Manaus especificamente, algo que nos chamou a atenção numa viagem que fizemos é uma tal de hidroviária. Nunca imaginei isso na minha vida. Todas as cidades do Brasil existem rodoviária. E você vai e compra suas passagens para qualquer lugar do Brasil, e aí você embarca no ônibus e ele pega as autoestradas e vai para o seu destino. Em Manaus tem hidroviária. Você entra na hidroviária e você escolhe qual é o interior do Amazonas que você vai, porque só vai de barco. E só vai porque, irmãos, tem rios. E os rios que
se encontram, inclusive a beleza extraordinária do maior rio que você pode imaginar, o rio Solimões e o rio Negro se encontram e caminham com um fenômeno de quase 5, 6 quilômetros sem misturar suas águas. A água escura do rio Negro parece uma Coca-Cola, eu peguei nela. A água mais amarelada do rio Solimões, assim, é algo incrível. Eles caminham quase 5, 6 quilômetros e não se fundem, não se misturam. Vão seguindo paralelamente assim um fenômeno, e aí a gente encontra todas as cidades interioranas do Amazonas, e aí a gente não imagina pessoas, gente, comunidades que estão nesses lugares chamados ribeirinhos, e eu acredito, e essa palavra de Deus, irmãos, é para todos os povos, nações. Eu só dei um exemplo dentro do Brasil, imagina em todo este planeta. Desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia aponta para isso. A missão de Deus não é uma opção. A missão de Deus é uma agenda estabelecida por Deus, e Deus tem seu prazo, tem sua determinação, tem sua hora, e Ele está convocando a mim e a você para esse engajamento, para esse envolvimento, para essa participação, porque o conteúdo da missão de Deus e a execução dos seus planos dependem de voluntários. Os anjos gostariam de anunciar Jesus, e imagina a autoridade, o poder e a glória que os anjos fariam, mas aos anjos não foram dadas, irmãos, a honra e o privilégio de anunciar Jesus. O conteúdo da missão, o conhecimento da glória de Deus, nesse versículo 14, não apenas informação, mas experiência transformadora da glória de Deus. E agora eu quero compartilhar com você não apenas a expressão que parece uma poesia. Olha só que lindo: a terra ficará cheia do conhecimento da glória de Deus. Que linda expressão! Uma poesia belíssima, uma canção que pode ser harmonizada com notas musicais e deixar belíssima um louvor de exaltação ao Senhor, mas tudo isso pode ser muito bonito, mas não é essa a mensagem de Abacuque. O que Abacuque está dizendo, olha só, não apenas uma informação, não apenas uma exposição para uma poesia, não apenas uma sugestão para a canção, mas Abacuque está dizendo: a terra precisa ser alcançada por Deus para que a sua glória seja revelada em nós. Imagina o poder de pessoas começarem a conhecer a glória de Deus através do seu sorriso, através do seu abraço, através do seu olhar, através da sua compaixão, através da sua gentileza, através do seu amor, através da sua atitude, através da sua ação. Não é uma questão apenas de informação, não é uma questão apenas de um poder sobrenatural divino, mas é uma atuação de Deus de forma muito forte na sua pessoa, na sua vida, na sua atitude. O ato de comportamento nosso de revelar Jesus, de impactar as pessoas. A evangelização não é apenas uma oportunidade de transmitir conhecimento ou uma doutrinação bíblica. O ato da evangelização, o ato de divulgar a Cristo, o ato de levar as pessoas a conhecer Jesus, é transmitir Deus de uma forma que a imagem da glória de Deus seja resplandecida em você, como diz João 1,14 e Hebreus 1,3. A glória de Deus precisa ser evidenciada na sua vida. Quando eu me lembro da experiência de Moisés, que sobe e fala com Deus, quando ele desce, o rosto dele tinha um brilho tão fenomenal, irmãos, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Quando nós se aproximamos de Deus, é bem natural. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais se aproximamos das pessoas. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais amamos as pessoas. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais queremos bem as pessoas. E nessa atitude, nesse comportamento, as pessoas vão ver a glória de Deus, e a glória de Deus vai inundar sua casa.
A glória de Deus vai inundar o ambiente do seu trabalho. A glória de Deus vai inundar a sua faculdade. A glória de Deus vai alcançar as pessoas simplesmente porque você ama a Deus, está caminhando perto dEle, está falando com Ele, está junto dEle. A certeza do cumprimento da missão vai trazer aquela natural condição. Sabe como as águas enchem o mar? Assim vai acontecer na sua vida. Assim as pessoas vão conhecer Jesus, assim o nome dele vai ser glorificado. Lembro de uma ilustração do reverendo de saudosa memória Nilson do Amaral Fanini, grande pregador da história no Brasil, e ele dizia assim: olha, a vida com Deus parece muito uma roda de bicicleta. E aí ele mostrava aquele aro maior e aquelas pecinhas, as hastes, os raios que chamamos, aquelas hastes que saem do aro maior em direção ao cubo, ao centro. E ele dizia assim: olha, assim como essa peça de bicicleta, a proporção que a gente se aproxima do centro, a gente se aproxima um do outro. A proporção que a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima do próximo. É uma experiência muito paralela, assim como o raio do aro para o centro. Quanto mais se aproxima do centro, mais se unem para dar resistência e fortalecer a roda que suporta os pesos, não é, das pessoas dos mais diversos. A certeza de cumprimento da missão, a imagem da abundância, da plenitude e de algo incrível. Olha só, a missão de Deus tem uma característica de inevitabilidade. Não vai evitar que aconteça o plano de Deus simplesmente porque eu não participo, ou porque eu não me voluntario, ou porque eu não quero. Isso nos dá uma confiança, mesmo em meio às crises, como aconteceu na época de Abacuque, em toda uma realidade daquele profeta em sua vida. Deus garante, irmãos, que diante de qualquer situação, a sua missão será executada, o plano de Deus vai acontecer, e eu preciso dizer a você: vamos fazer parte do plano divino. Deus lhe salvou em Jesus e salvou na perspectiva de você entender, aceitar e acreditar que você pode fazer parte do plano extraordinário de Deus para alcançar as pessoas. A confiança precisa ser tão extraordinária porque a obra missionária não depende de nós. A obra missionária depende de uma ação sobrenatural de alguém que faz parte desse projeto maravilhoso dentro da trindade extraordinária que é o Espírito Santo de Deus. E Deus está desafiando, convocando, assim como diz Atos no capítulo 1, versículo 8, a obra missionária precisa somente dar a decisão: conte comigo. E aí o sobrenatural vai acontecer, o especial vai acontecer, o milagre vai acontecer. Olha, Deus quer que uma coisa seja realizada, Deus tem interesse que uma missão seja cumprida. Então imagine todos os obstáculos sendo tirados, todos os impedimentos sendo repreendidos, tudo que for necessário Ele vai fazer, não para o seu bem necessariamente, não para o seu sucesso necessariamente, não para a sua glória, muito menos, mas para que o nome dele seja glorificado. Portanto, todas as coisas que forem acontecendo, ele vai preparar, resolver, tirar, providenciar, contanto que o seu plano seja executado. E que bom e que interessante se nós participarmos dele. E é tudo que Deus mais deseja e quer. A visão missionária, precisamos ver além das circunstâncias locais. Estamos com a visão limitada à nossa humanidade, estamos com a visão limitada ao nosso conhecimento, estamos com a visão limitada ao nosso entendimento, e por isso muitas vezes ficamos impedidos de imaginar o que Deus pode fazer além de nossas expectativas, além dos nossos projetos, além das nossas forças, porque
aquilo que é de Deus para acontecer, Ele vai fazer acontecer. E eu preciso dizer, mesmo diante de um empreendimento profissional seu, mesmo diante de um empreendimento acadêmico seu, Deus quer que as coisas aconteçam, porque todos precisam encontrar Jesus, precisam de Jesus, e tudo que muitas vezes alguém precisa é de alguém que diga: Jesus é real, Jesus existe, Jesus está vivo, Jesus está aqui. Hoje pela manhã ouvimos relatórios fantásticos da capelania, do serviço do ministério, Mocidade para Cristo, da irmã Francine, de como tem alcançado crianças e jovens e adolescentes, inclusive com adolescentes em nossa cidade, de famílias que nunca ouviram falar de Jesus de forma clara, audível, aquela coisa de conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre salvação, conhecem de religião, conhecem de todas as informações talvez religiosas e de todos os credos religiosos, mas nunca ouviram falar de Jesus, até que o ministério chegou na escola e de repente numa conversa informal se compartilhou sobre Jesus, e uma das meninas, trazida aqui no testemunho da irmã, com uma dor no coração porque a sua irmãzinha mais velha foi acometida de CA, e ela estava sofrida e caminhando na escola, quando o ministério alcançou, começou a dar suporte, começou a conversar e orientar aquela família, ao ponto daquele coraçãozinho tão jovem, muitas vezes subestimados por nós, achando que é muito cedo talvez para refletir sobre Jesus, foi alcançado de forma divina, humanizada e muito especial. Essa palavra de Abacuque, ele quer dizer ao nosso coração: irmãos, até que a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, e as pessoas vão ter a experiência de conhecer a glória de Deus através da sua vida, através da sua postura de equilíbrio, postura de retidão, postura de honestidade, postura de amor. Irmãos, o mundo aí fora, a gente não precisa portar a Bíblia para dizer que é cristão, a gente não precisa usar camiseta com o nome de nossa igreja, a gente não precisa convidar necessariamente as pessoas para fazer parte da igreja que fazemos, ou que construímos, ou que é a nossa história. A gente precisa compartilhar do Evangelho de Jesus, que salva, que liberta, que perdoa e que traz ao coração do ser humano a certeza e a convicção de vida eterna, porque as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós temos a palavra de salvação, nós temos a palavra de resgate, nós temos a palavra de Deus que precisa ser vivida. Talvez pouco verbalizada, mas vivida. E alguém já disse: olha, que eu possa ministrar o Evangelho, se preciso for, aí eu diga alguma coisa, mas que a minha vida transmita Jesus diuturnamente. Abacuque, fantástico. A igreja deve investir na oração, no envio, no sustento, mas especialmente, acredite, mesmo diante, escute nossa palavra, mesmo diante dessa frieza espiritual do mundo, mesmo diante de uma realidade socioeconômica, cultural, contemporânea a nós, de tanta incredulidade, de tanta maldade, nós precisamos estar convictos que Deus está agindo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando, e Deus não está, irmãos, perdendo a guerra. O Senhor está alcançando vidas e nós precisamos entrar nessa batalha. Não podemos viver uma vida apenas religiosa, de uma repetição de comportamento, indo a um culto, participando solenemente de um conforto, de uma reunião como esta, enquanto pessoas estão perecendo sem Jesus, e eu não consigo sequer compartilhar do Evangelho com um vizinho, com um amigo, com um colega de trabalho. Eu não consigo muitas vezes sequer dizer a alguém: você me permite orar por você, diante de um choro, diante de um sofrimento, diante de um desespero.
diante de uma história que nos chega, nós estamos imbuídos nos nossos problemas, nas nossas aflições, nas nossas questões, nas nossas realidades, e esquecemos, perdemos de vista que as pessoas estão diante de nós, e o nosso egocentrismo, a nossa preocupação exclusivista com os nossos problemas e as nossas situações, nós não abraçamos o desafio incrível de quebrar talvez o protocolo e ir até uma casa de um vizinho e dizer: olha, eu trouxe um bolo para você, eu queria tomar um café com você, eu queria conversar com você, eu queria dizer a você a importância que você é, da pessoa maravilhosa que você é, abrir as portas para um bate-papo, abrir as portas para conquistar alguém para você, e depois então de forma estratégica, maravilhosa e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, começar a levar a pessoa Jesus, para que a pessoa veja a glória de Deus e diga: tinha que ter um Deus tremendo na sua vida, porque você só transmite Jesus na sua vida. É disso que as pessoas estão precisando. A nossa geração está cansada de ouvir ministrações eloquentes, de ouvir palavras em todas as redes sociais de evangelistas, de tudo que é expressão. As pessoas já não conseguem mais acreditar muitas vezes nas plataformas que são ministradas todas as vantagens de evangelhos que não têm a representatividade real do poder de Jesus na vida, no dia a dia, na conversa, na oração. Abacuque, em meio a toda aquela situação, aflição, dificuldade, ele foi lembrado pelo grande projeto de Deus. A missão não é nossa, a missão é do próprio Deus, e ele convida a mim e a você para participar dessa missão. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Você consegue enxergar uma equipe de qualquer clube do mundo que você, dentro do futebol, que você pode imaginar assim: esse clube ninguém vence, porque só tem craque, só tem os melhores. Talvez uma seleção, quem sabe, de uma das nações que de repente tem os maiores títulos, não é? E eu nem posso citar o Brasil, porque apesar do pentacampeonato, mas parece que não vai tão bem assim para a gente ter muita confiança. Mas eu só quero trazer você para uma reflexão. Imagine uma equipe das melhores, um time fantástico, vencedor. E aí você está sendo convidado para fazer parte dessa equipe, para fazer parte desse time, para fazer parte desse elenco. Que honra, que alegria fazer parte de um time vencedor. Mas mesmo diante de um quadro de craques, de super técnico, ainda está sujeito a perder. E a gente sabe que o futebol surpreende e traz para a nossa experiência grandes seleções e times que perdem apesar dos super salários e dos super craques. Mas imagina você ser convidado para um time, para uma equipe que nunca vai perder, que tem um super técnico, que tem um super presidente, que tem uma equipe extraordinária, e você está sendo convidado para fazer parte dessa equipe, porque essa equipe nunca vai perder. É o time do Rei Jesus, do Senhor de todas as nações, do Deus eterno, e está nos convidando. E esse momento maravilhoso de meditar nessa noite é de trazer a você o clímax da história humana. Será o cumprimento dessa promessa e a terra cheia da glória do Senhor. Entreguemos-nos à missão de Deus, levando o evangelho a todas as pessoas, até que todos conheçam a sua glória, até que todos o adorem. Eu concluo minha palavra de verdade com essa informação, e quem sabe diante de uma ilustração. Sabe aquela expressão: toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E eu fico pensando,
Todas as línguas que blasfemam, que desprezam, que ofendem, que desmerecem Jesus. Todas as ideias de todas as pessoas, de toda a terra, de todo o planeta, de todos os lugares, todos os líderes religiosos de todas as nações, no dia de Jesus, eles vão ter que dobrar o joelho e a língua, a contragosto, sem querer, mas vai precisar dizer realmente: Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos diante de uma missão extraordinária de poupar essas pessoas desse sofrimento e dessa decepção. Porque Jesus não veio para condenar, Jesus não veio para tirar a vida, Jesus veio para dizer: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Aquele que ouvir a minha voz, se arrepender dos seus maus caminhos e entregar o seu coração, será salvo. E nós temos essa mensagem. Portanto, a todos, não se irritem, não se aborreçam com aqueles que desprezam Jesus, que ofendem Jesus, que desmerecem Jesus. Orem, desenvolvam no seu coração um amor extremo e uma compaixão para dizer como Jesus disse na cruz: perdoa, meu Pai, eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós temos uma mensagem redentora, uma mensagem da cruz de Cristo que traz salvação, que traz vida eterna, mas o que é mais incrível, uma mensagem que traz para a vida humana saúde emocional. As pessoas estão desequilibradas, as pessoas estão infelizes, as pessoas estão desajustadas e estão dando essa sequência na sua caminhada, provocando isso na vida, desmerecendo, comprometendo todos os setores, quando Jesus tem a palavra, tem a autoridade e tem o poder para a libertação. Olha que coisa incrível. Com pouco conhecimento talvez que você tenha, com o que você tem. Lembra da mensagem da manhã? Apenas os pãezinhos e os peixinhos. Jesus fez um milagre para toda aquela multidão. Com o que você tem, ofereça a Jesus. E Ele quer fazer um milagre. E você vai experimentar a glória de Deus nas suas atitudes, fazendo as pessoas encontrarem Jesus. Curve a sua cabeça.